Estudar no exterior é para todo mundo? Será que todo mundo tem esse perfil para sair do Brasil e fazer uma graduação, um mestrado, uma pós-graduação fora do país? O mercado de educação internacional não para de crescer, ele nunca esteve tão em alta. Existe uma estimativa de que esse mercado irá movimentar até 430 bilhões de dólares até 2030. A educação internacional nunca foi tão valorizada, os tempos mudaram, o nosso mundo hoje é outro. As empresas valorizam cada vez mais pessoas que têm essa experiência internacional, porque quando você vai para fora estudar, isso não traz somente um impacto no seu currículo, mas também na sua vida pessoal, na forma como você vê o mundo. Transforma totalmente a sua visão de mundo. Você se torna uma pessoa com uma cultura muito mais ampliada e as empresas valorizam cada vez mais isso. E hoje a tecnologia, as redes sociais, a gente tem muito mais acesso a ver o mundo, a ver as pessoas viajando. Então, isso acaba inspirando muita gente a querer ir para fora, estudar fora do Brasil, fazer uma graduação, uma pós-graduação, o curso que for. Uma coisa é fato, viajar para fora, passar uma, 2 semanas, um mês é uma coisa, e morar já é outra história. E nesse vídeo eu quero trazer, não, aliás, nesse vídeo eu quero te levar a fazer algumas reflexões para você saber se de fato estudar fora do Brasil é para você. Eu tenho a minha mentoria que eu já ajudei outros brasileiros a conseguirem bolsa de estudos, já mentorei mais de 30 brasileiros, eu estou com um plano de lançar um curso em breve, o curso já está gravado, estou editando um material muito bom que vai te ajudar muito a conseguir uma bolsa de estudos. Foi assim que eu vim. Hoje estou na Irlanda, já ganhei bolsa onde morei na Hungria um ano, agora ganhei uma outra bolsa na Inglaterra, então, ou seja, meu método funciona. Fui para os Estados Unidos também, participar de uma conferência com bolsa. Enfim, chega de propaganda. Mas eu quero te fazer refletir se de fato isso é para você. Você precisa ter em mente alguns pontos. O primeiro deles é: você está de fato preparado para começar uma vida do zero? E quando eu falo do zero, gente, é do zero mesmo. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu não conhecia ninguém. Eu cheguei no aeroporto em uma sexta-feira, às 8 horas da noite, peguei meu ônibus, vim para minha cidade, cheguei na casa onde eu ia morar, que é uma casa de estudantes, e não tinha ninguém na casa, porque estava todo mundo de férias, porque era o final do verão aqui. E eu lembro que quando eu fechei a porta da casa, entrei no meu quarto, o quarto vazio, a casa fria, sabe? Aquela solidão. Eu pensei, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Que eu fiz com a minha vida? Era sexta-noite, eu estava totalmente, com aquele choque mesmo de realidade, né, eu estava ainda na euforia de ter ido para fora, mas com aquele choque de realidade, falei assim: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?". E aí é com você recomeçar a vida mesmo do zero, você tem que fazer todos os seus amigos do zero, você tem que reaprender a socializar em uma outra língua, em um outro país, então você precisa estar preparado para isso. Tem gente que esse choque pode te levar a um quadro extremo de ansiedade, depressão, se você não estiver preparado para recomeçar do zero mesmo. Você tem que perder a timidez, ir para bar, não bar, não estou querendo que fazer somente apologia para o bar, mas você tem que procurar atividades, esporte, lazer, que seja uma igreja para conhecer pessoas. É de fato recomeçar. Então, assim, você tem que estar preparado para isso. Começar a fazer amizades, começar a fazer todos os seus contatos do zero. Será que isso é para você? Então, já coloque isso aí na sua reflexão. Se você tem essa habilidade de recomeçar do zero todos os seus contatos sociais. Uma outra coisa que você precisa ter em mente: você está preparado para estudar em dobro? Pensa que estudar na nossa língua já não é uma missão fácil. Imagina quando você vai para fora, e aqui eu estou falando de quem está indo para fazer uma faculdade, né, uma graduação, uma pós-graduação, que todo o conteúdo vai ser dado num segundo idioma. Vamos pôr aí, no caso, o inglês. Se estudar em português já é uma missão difícil, imagina você estudar numa outra língua, principalmente no começo. Depois de um tempo, seu cérebro vai acostumando, você vai, né, melhorando seu vocabulário, você vai se adaptando àquela língua, mas no início você vai ter que estudar dobrado. E quando eu digo dobrado, é dobrado mesmo, porque às vezes você vai pegar um artigo para ler e ali você não vai conhecer metade das palavras. Então você vai ter que primeiro entender as palavras que estão ali para depois você entender a mensagem daquele artigo. E esse é um ponto que é engraçado, né? Eu vi até um meme há pouco tempo que é assim:
quando você vai estudar no exterior e de fato você tem que estudar. Esse é um lado que muita gente também não está preparado, né? Tem todo aquele glamour das fotos maravilhosas, nas paisagens lindas aqui da Europa, mas tem o lado de fato de estudar e estudar dobrado. Então, assim, você está preparado para estudar dobrado? Então já coloca aí na sua lista de reflexões. Um outro ponto, lidar com a saudade. Você precisa aprender a lidar com a saudade e você de fato está preparado para passar os domingos sozinho e não com almoço de família, ou perder aquelas festas com seus amigos, perder os aniversários. A saudade vai ser parte da sua rotina. A gente acostuma, mas a gente sempre vai estar sentindo saudade. Então, você está preparado para isso? Você está preparado de fato para lidar com esse sentimento de estar longe, de ver a vida acontecendo no Brasil e você tá vivendo uma outra vida do outro lado do oceano? Muitas pessoas talvez não consigam lidar com isso, pode levar a um quadro de depressão, ansiedade. Então, assim, você consegue lidar com isso? Então fica aí mais um ponto que é muito importante para você refletir. Um outro ponto, você está disposto a, de fato, ser responsável por toda a sua vida? Quando eu digo ser responsável por toda a sua vida, é você não ter ninguém por você. Você tem que resolver tudo. Qualquer problema que tiver, qualquer pepino, vai ser você por você mesmo. Você está longe de casa, longe dos seus amigos, você já é uma pessoa adulta. Muitas vezes, muitas pessoas vão para o exterior estudar e é a primeira vez que está saindo de casa. Então, quando você mora com seus pais, você tem todo aquele conforto, a zona de conforto, muitas coisas você não precisa resolver. E quando eu digo assim, às vezes, sabe, coisa mínima de tipo esquecer de comprar um sabonete, e quando você for tomar banho não tem porque ninguém comprou por você, e quando a gente mora em casa, essa é uma preocupação que você não tem. E desde coisas mais importantes, como resolver documento, você chega, por exemplo, aqui na Irlanda, você tem que tirar um documento que é o seu que é como se fosse um CPF, e tantas outras burocracias da vida adulta. De fato, você está preparado para tomar as rédeas da sua vida e falar assim: agora eu sou um ser humano independente que resolvo todos os pepinos da minha vida eu mesmo. Se você não está ainda preparado para isso, é algo que você precisa pensar bastante antes de se aventurar em uma universidade no exterior. E por fim, o último ponto dessa reflexão que eu gostaria de trazer é: você está preparado para dar um passo atrás na sua vida? Ir para fora é dar um passo atrás muitas vezes. Quando eu digo um passo atrás, você vai estar em um país onde não é sua língua materna, onde não é sua cultura, e você vai ter que reaprender a fazer muita coisa. No mercado de trabalho, você vai estar competindo com pessoas que falam o idioma materno e você fala como uma segunda língua. Então, você vai ter que dobrar muito, você vai ter que ralar muito para conseguir chegar a um nível muito bom para ser competitivo no mercado. Então, ir para fora requer que você refaça vários passos na sua vida que talvez você já resolveu isso no Brasil, como por exemplo, tirar a carteira de motorista. Era algo que eu achava que eu nunca mais ia tirar depois de todo o trauma do Brasil, vim para Irlanda, tive que retirar carteira de motorista. Aliás, estou retirando depois dos 30. E isso em todos os sentidos, em uma entrevista de emprego e não é sua língua. E como que você pode ser competitivo no mercado onde ainda você não sente totalmente seguro naquele idioma? Então você vai ter que refazer muitas coisas do Brasil e você vai ter que estar muito preparado para isso. Quando eu digo dar um passo para trás, talvez é um passinho que você vai dar e que você vai adiantar muitos outros que você ficando no Brasil, você não adiantaria. E aí, é para você? Você embarcaria nessa aventura? É claro que estudar no exterior é algo que eu recomendo para todo mundo. Eu falo, gente, você morar pelo menos um ano fora do Brasil, isso transforma a sua vida de uma forma inimaginável, as experiências que você ganha. Mas eu sei que também isso não é para todo mundo, não é todo mundo que tem esse sonho e tá tudo bem. Mas se esse é seu sonho, se você respondeu todas essas perguntas e chegou até aqui no final do vídeo, eu só tenho uma mensagem para você: corra atrás do seu sonho, tem muitas oportunidades te esperando. O mundo é um livro, quem não viaja, quem não vive em outros países, só lê uma página. E tem sim muita oportunidade para você que tem esse sonho. Corra atrás, não deixe ninguém te impedir, não deixe ninguém te dizer que você não pode.
Você é o único que é dono do seu destino. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e eu vou voltar a trazer mais vídeos longos aqui, eu prometo. Mas minha produção de conteúdo continua lá no TikTok e nos shorts aqui do canal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.